A gente volta com o TV Mar News e vai ao vivo com Mara Almeida, que vai trazendo informações sobre a venda do milho aqui na nossa capital. Mara. Oi, Porlane. Oi, você telespectador aí, né, do TV Mar News. Isso mesmo, a gente veio aqui na Praça da Faculdade, né, ver como é que está sendo a comercialização do milho, esse alimento tão típico nesse momento que a gente está passando. Hoje é véspera de Santo Antônio e a gente está aqui com a Dona Fátima. A Dona Fátima está se dividindo, está entre a gente e vender, né, Dona Fátima? Como é que está, Dona Fátima, o movimento hoje? Tá fraco, que ao visto dos outros anos tá muito fraco. A senhora começou a vender quando? Terça-feira. Mas já vende há 18 anos, né? É, tem 18 anos que eu trabalho aqui na Praça da Faculdade. E nesse tempo todo, esse ano tem sido mais fraco? Muito mais fraco, nem se compara. Geralmente as pessoas elas compram muito, por exemplo, hoje é véspera de Santo Antônio. Compra-se muito? Compra muito. A gente, isso aqui, o ano passado aqui tava um paiol só aqui, sabe? Olha o milho que eu tenho, por causa da quaresma, né? E esse ano já não tá tanto assim? Não. E como é que tá a saída do milho não tem na praça. E como é que tá a saída do seu produto? Mais ou menos, né? Porque eu botei aqui 50 mãos de milho e ainda não vendi. E geralmente já tinha vendido essa quantidade? Então não tem mais tantas pessoas juntas aqui, né? Não faz mais tumulto de gente, não. A senhora acredita que se reabrir as atividades comerciais a partir do dia 22 de junho talvez melhore, por exemplo, para o São João? Com certeza. Tá certo, Dona Fátima, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui. Dona Fátima tá aqui, gente, mas ela tá trabalhando porque ela tá sozinha praticamente aqui lidando e não pode perder vendas, né? Enfim, essa é a situação. Aqui antes a gente via essa praça, Porlane, lotada aqui, né, de pessoas vendendo milho, de pessoas comprando. Hoje o cenário ele tá um pouco diferente, tá? Não tem tantos vendedores aí, né, como o Márcio tá mostrando para vocês. A quantidade de milho também, né, ela diminuiu bastante aparentemente. Enfim, poucas pessoas vindo aqui comprar. A gente percebe que as pessoas estão respeitando aí o uso de máscaras, mas como disse a Dona Fátima, né, nem tanto quanto acontecia, por exemplo, nos anos anteriores, né? São alguns dos reflexos aí da pandemia do novo coronavírus aqui em Maceió. Mas essa daí é a imagem, tá? Também tem outros comerciantes aqui, tem gente vendendo laranja, tem gente vendendo coco, mas o foco aqui mesmo é o milho, né? E a saída ela não está tão boa e nem também tem muitas pessoas aqui ofertando esse produto aqui na Praça da Faculdade, Porlane. Vamos mostrar, Márcio, aí mais imagens, né, do pessoal comprando aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém que está comprando. Deixa eu ver se eu consigo aqui falar com alguém que está comprando milho. O senhor está comprando milho? Sempre compra todo ano? Sim. E está achando que esse ano está um pouquinho diferente o movimento? Não. Já o senhor não está achando muito não, né? Diferente. Deu uma diminuída, né? Deu uma diminuída. Mas e o preço está bom? Tá o preço normal, né? Tá o preço normal, né, do milho. Tá certo. Obrigada, viu? As pessoas sempre ficam um pouco envergonhadas quando estão na frente das câmeras, mas é isso, viu? Já o consumidor aí não achou muito diferente não do que acontece todos os anos. Bem, Porlane, essas são as informações que a gente tem aqui da Praça da Faculdade. Estão perguntando aqui o preço do milho, tá? Peraí, viu? Ô, Dona Fátima. Dona Fátima? Dona Fátima não tá me escutando, gente. Dona Fátima? Quanto que tá o preço do milho? 35. 35 a mão. São 50 milhos. 50 milhos por R$35, viu, pessoal? Se vocês quiserem, venham aqui então na Praça Faculdade, se cuidem, se protejam. É sempre bom a gente deixar isso aí relembrado, né, para todo mundo. Mas R$35 aqui na Dona Fátima, o preço de 50 milhos, tá? Colando essa daqui é a situação por aqui, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mara. Não dá para deixar essa tradição, né, de comer comidas
derivadas de milho e o próprio milho, hoje nessa véspera de Santo Antônio. E olha só, hoje também há uma tradição fazer fogueiras, soltar fogos, mas isso está proibido e para isso vai haver então uma força-tarefa para coibir esse tipo de ação. A gente vai ver na matéria de Mara Almeida. Isso mesmo, Porlane. Durante o mês de junho, já tem aí um decreto municipal que proíbe fogueiras e também fogos de artifício aqui em Maceió. Para saber como é que vai ser feita a fiscalização desse decreto, nós vamos conversar agora com o Enio Bolivar, ele que é secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social daqui do nosso município. Bom dia, Enio. Obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Vamos começar falando sobre esse decreto municipal. O que é que o decreto ele estabelece? O decreto ele estabelece que será proibido acender fogueiras e queimar fogos de artifício, como também a emissão de alvará para as tendas que comercializam fogos de artifício. Elas estão suspensas e o município também não emitirá novas licenças. Por que foi que esse decreto ele foi estabelecido, Qual que é o objetivo dele? O objetivo do decreto é que o sistema de saúde ele não superlote as pessoas que têm problemas respiratórios ou pessoas provenientes de ferimentos através de queimadura, provenientes de fogos de artifício, elas vão procurar o sistema de saúde. Então o decreto, para que isso aí não aconteça, que o sistema de saúde não entre em colapso, o decreto proíbe acender fogueiras e queimar fogos de artifício. E como é que vai ser feito, secretário, essa fiscalização? A fiscalização ela é composta por órgãos municipais e órgãos estaduais. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, PROCON Municipal, Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal e os fiscais de postura estarão nos dias que tem maior incidência de fogueiras ou queima de fogos de artifício, estarão fiscalizando, seja local público ou seja local privado. Então a fiscalização vai ser intensa, a gente pede que a população colabore e não acenda fogueiras nem queime fogos de artifício. Essa fiscalização vai ser no período da tarde e da noite e, como o senhor bem colocou, tanto em locais públicos como privados. Então, a população, caso ela veja alguém desobedecendo o decreto, ela pode fazer uma denúncia? Ela pode denunciar através do 190, do 181 e do 3312-5277. A gente entende que é tradicional do Nordeste, acender fogueira, queimar fogos, mas nós estamos numa época diferente. No momento de pandemia, a gente tem que se precaver para que o sistema de saúde ele não entre em colapso. E, secretário, quais que vão ser as consequências para quem ainda assim desobedecer esse decreto? A SUDES também está engajada nessa força-tarefa, ou seja, a limpeza urbana. Então, todas as fogueiras que forem encontradas ainda sem estarem acesas, elas serão recolhidas pela limpeza urbana, como também as fogueiras que forem acendidas, o Corpo de Bombeiros estará presente, fazendo com que as fogueiras sejam apagadas e sejam recolhidas também. Aquele que tiver sua tenda e que estiver comercializando fogos de artifício, ela terá como penalidade a interdição e a possível cassação do seu funcionamento. Como também os fogos de artifício que forem encontrados de forma clandestina serão apreendidos pela Polícia Militar e descartados também pela Polícia Militar. É bom que a gente fale sobre isso, porque além de acender fogueiras em vias públicas e privadas e queimar fogos de artifício também em espaços públicos e privados esteja proibido, também está sendo proibido a venda desse material. Exato. O município, através do decreto, ele suspendeu todas as licenças para as tendas comercializarem fogos de artifício, como também ele não emitirá novos alvarás para que essas tendas comercializem fogos de artifício, até enquanto perdure a pandemia. Qual a mensagem, então, secretário, que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento? A mensagem que a gente deixa é a mensagem de conscientização. A população, ela se agir de forma consciente, ela vai estar colaborando para que a curva do contágio, para que a curva ela entre em decadência. A gente precisa do sistema de saúde em condições de atender
a nossa população. Muito obrigada, tá, secretário, pela sua participação aqui no TV Mar News. É isso, Porlane e pessoal de casa. Então vamos lá, vamos reforçar, viu? Está proibido comercializar fogos de artifício em estabelecimentos ou na porta de casa, tá? Acender fogueiras em vias públicas e privadas, seja em calçadas, ruas, praças ou dentro de condomínios, até mesmo salões de festa. Também está proibido queimar e soltar fogos de artifício em espaços públicos e privados, como por exemplo calçadas, ruas, praças ou também dentro de condomínios e salões de festas. E você, né, que está aí nos assistindo, pode contribuir com a fiscalização, tá? Aqui da Secretaria Municipal. Você pode denunciar tanto pelos números 33125277, 190 ou ainda pelo 181. Por favor, denuncie e ajude o trabalho aqui da Secretaria. Pois é, gente. E olha só, ontem foi sancionada uma lei aqui no estado de Alagoas que visa combater as fake news. Ela vai dar sanções, então, a quem distribuir, compartilhar fake news. Isso passa a valer aqui no nosso estado. É a lei do fake news e a gente vai conversar nesse momento com o advogado Alexandre Teixeira, ele que vai nos esclarecer, então, aí essas questões. Alexandre, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Entrou em vigor a Lei 8266, né, que o Estado de Alagoas sancionou, que busca criar um tipo de sanção para as pessoas que compartilham, que divulgam, que fabricam notícias e informações falsas, né? Deixando claro que é uma sanção, ainda não é uma criminalização, porque quem tem a competência para tornar um tipo penal como esse é somente a União. Então, o Estado de Alagoas criou essa lei justamente para punir de uma forma, criar uma sanção, nesse caso foi uma questão, a multa, né, a sanção, para as pessoas que criam, divulgam essas informações falsas, essas fake news sobre pandemias, como por exemplo esse caso do coronavírus aqui no estado de Alagoas. Então, Alexandre, o que é que muda já a partir de hoje, então, né? O que é que vai mudar a partir de hoje com essa sanção dessa lei? Veja bem, a pessoa que cria um conteúdo, informação falsa, que também divulga essa informação falsa, fabrica ou de alguma forma utiliza mecanismos eletrônicos para fazer isso, para divulgar informações que ela sabe ser falsa, isso aí configura justamente essa adequação a essa lei 8266 do estado de Alagoas e pode chegar a uma multa que supera o valor de R$5.000. Inclusive, por exemplo, se o autor dessa infração for um servidor público, pode ser até dobrada essa multa, e se a pessoa também for reincidente, essa multa ela também vai dobrar. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com essas situações, né? O considerado infrator, nesse caso a legislação traz, como por exemplo a pessoa que cria essa notícia, essa informação, e também aquela pessoa que divulga. Então é importante que as pessoas tenham ciência que não é só o fato de criar a notícia, a informação falsa que torna a pessoa infrator, mas também aquela pessoa que divulga essa informação também comete essa infração passível de multa. E como identificar, então, uma fake news, né? Porque a pessoa pode alegar que não sabia que era fake news. Como vai ser esse trabalho? Isso é uma questão muito importante, até porque para se tornar um infrator é necessário que a pessoa ela saiba que aquela notícia é falsa. Então, às vezes o que chama atenção na notícia ou na informação é o título daquela notícia. Então é importante que as pessoas elas venham a ler a notícia toda para não ficar presa somente à manchete, né? E ela vem a ler toda aquela notícia, pesquisar em outras fontes para se certificar que de fato aquela notícia ela é verdadeira ou tem aí uma grande possibilidade de ser verdadeira, que isso aí vai até impedir que a pessoa venha propagar, divulgar essas notícias, essas informações e prevenir a questão de se tornar um infrator, né? Nesse caso da Lei 8266. Então, quais são as sanções para quem, de repente, venha a cometer essa infração? Nesse caso dessa legislação, que entrou em vigor aqui no estado de Alagoas, a sanção é justamente a multa,
que pode chegar a um valor superior a R$ 5.000. Mas também deixar claro que a questão da responsabilização dessa pessoa e sendo obrigada a pagar essa multa não exime essa pessoa de outras responsabilizações, como por exemplo no âmbito civil e no âmbito criminal também. E a gente tem aqui, é considerado infrator quem elaborar a informação, quem divulgar, como você também já passou essa informação aqui para a gente, e também quem utiliza ou propaga softwares com outros mecanismos automáticos também para propagação ou alteração de notícias e informações. As pessoas que vierem a cometer esse tipo de infração, então, serão consideradas infratoras. Exatamente, né? Na internet a gente tem o mecanismo, por exemplo, de inteligência artificial, onde são disponibilizados programas que aí identificam a pessoa que procura certas informações por meio de softwares, enfim. E aí essa inteligência artificial começa a propagar essas informações para essas pessoas. Então, as pessoas responsáveis por esses mecanismos também serão consideradas infratoras passíveis de pagamento dessa multa lá constante na Lei 8.266. E aí a gente tem aqui também, Alexandre, o que não é caracterizado fake news. E a gente pode elencar, então? Nesse caso, a própria lei ela já traz uma situação como, por exemplo, a deixar claro que não estará passível da sanção constante nessa lei a pessoa que presta essa informação, deixando claro que é uma opinião dela. Um exemplo, a pessoa tem toda a liberdade de expressão, ela de fato tem um limite, mas ela não fica aí revogada. A pessoa ela pode expressar a sua opinião em redes sociais, mas deixando claro que ela está opinando, que é uma opinião dela, não é uma notícia e não é uma informação. Então, nesse caso, por exemplo, não configura a fake news, uma vez que não é uma notícia falsa, também não é uma informação falsa, mas somente uma opinião dessa pessoa. E a gente tem aqui, então, publicações jornalísticas realizadas por jornalistas em veículos de comunicação não é considerado, então, fake news. E o compartilhamento, como você bem disse aí, de informações ou notícias em redes sociais ou aplicativos, desde que o autor, como você também já frisou, deixe claro que isso é uma opinião pessoal e particular. Daí, eu acho que quando a gente fala assim, acho que fica mais fácil dizer, então, o que é fake news a partir daí, né? Exatamente. Esse conceito que a lei trouxe é muito importante, né? Até para deixar claro que a imprensa, ela tem essa questão de... muito importante, que é de informar as pessoas. Isso aí não vai caracterizar essa infração. E também as pessoas, deixando claro que ela é uma opinião dela, se for algo fora disso, já vai ficar caracterizada aí a fake news. Então é muito importante justamente a lei ter trazido isso aí para que as pessoas possam entender o que é fake news. A fake news é aquela situação de pessoas compartilham, né, notícias e informações falsas, que ela sabe que é falsa. Então, fora disso, as pessoas, se tiver uma opinião, podem opinar, certo? Mas também com responsabilidade para não denegrir a imagem de alguém, por exemplo. Alexandre, como é que fica o trabalho do judiciário diante disso, né? As pessoas podem ajudar fazendo a própria denúncia de compartilhamento de fake news, mas isso vai aumentar a demanda ainda mais também, presumo que vai aumentar a demanda no judiciário. E como é que fica esse trabalho de vocês diante desse momento de pandemia? Algumas situações, né, tem tomado muita evidência, como, por exemplo, alguns conteúdos de certas publicações que podem ter a responsabilização no âmbito civil e também no âmbito criminal. Por exemplo, uma pessoa que divulga, que cria uma fake news, uma notícia ou informação falsa, que ela sabe ser falsa, e aí essa informação, ela vem, por exemplo, atingir a honra de alguém, ela pode cometer um crime contra a honra que pode ser, ela pode ser punida tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil, numa responsabilização civil que ela venha a reparar aquela pessoa pelo dano causado. Então, hoje, o número de demandas nesse sentido aumentou bastante por conta, inclusive, do próprio acesso na internet, que vem aumentando muito mais, o uso das redes sociais.
Nesse tempo de pandemia, por exemplo, as pessoas utilizam muito redes sociais, então isso aí com certeza vai aumentar bastante esse tipo de demanda, né? As pessoas têm que ter esse cuidado para que não venham de fato cometer essas infrações. E aí, se houver a necessidade, obviamente, por exemplo, no caso desse de crime contra a honra, a pessoa pode procurar a delegacia, inclusive para evitar que as pessoas se dirijam à delegacia nesse tempo de pandemia. Existe aí a delegacia interativa através de um site onde a pessoa pode entrar e registrar o boletim de ocorrência para fazer essa denúncia. E com isso o judiciário vai tomar conhecimento desses fatos, a pessoa vai provocar o judiciário tanto no âmbito criminal ou ingressar com ação no âmbito civil para responsabilizar essas pessoas que cometem esse tipo de infração. Vale lembrar que a população ela pode agir como um agente fiscalizadora, né? Exatamente. É importante que, se verificar uma situação dessa, por exemplo, de notícia ou informação falsa, a população, ou a pessoa que viu aquela notícia, ela venha, por exemplo, tirar um print daquilo, que é justamente um meio de comprovação de que um agente cometeu aquela infração. É uma prova que certamente será utilizada em um processo civil, criminal, até no âmbito administrativo, para punir aquele infrator, aquele agente. A gente agradece muito a tua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, né, não é a primeira vez que a gente te recebe aqui, esclarecendo essas questões aqui para a gente da fake news. Gente, lembrando, é claro, sempre, né, da importância de quem está aí nos assistindo de fazer a sua parte. Não custa nada pesquisar. O tempo que você gasta abrindo a tua fake news, abrindo lá, de repente, alguma informação duvidosa no teu celular, gasta um pouquinho de tempo também para pesquisar se aquela fonte é confiável, se aquela notícia é verdadeira. Isso tem gerado muitos problemas para a vida de muita gente e também para a nossa saúde, como a gente tem visto agora, trazendo para a atualidade essa situação de pandemia, muitas fake news circulando, né? Vamos então evitar cada um fazer a sua parte, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, Alexandre, aqui a tua participação aqui no TV Mar News e a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações.